começar agora a nossa aula de hoje. Eu selecionei um tema para a gente abrir, que é o altruísmo, né, espiritual. Porque existe o altruísmo material e existe o altruísmo espiritual. A gente vai falar um pouco do altruísmo espiritual, da importância de você promover o bem espiritual. Né? Mas antes eu gostaria de oferecer algumas orações em reverência para que eu possa receber as bênçãos dos nossos mestres e tornar um canal de transmissão, né, desse conhecimento puro. É importante dizer que nada do que eu vou apresentar são ideias minhas, enfim, né, são apenas um conhecimento que já vem dos Vedas, né, há milhares e milhares de anos, uma tradição milenar, né, do Vedanta. Tá bom? Om Ajnana-timirandasya Jnananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namah. Narayanam Gurum Vande Sharaniyam Bhakta Bandhavam Gauramaravishtam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Karuniyam Yugacharya Narayanam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shekara Ismirahasara Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Takta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devi Ai Priyaye Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à pura dos pés de lótus de Paramarada Tama Shri Guru Pada Padma Nitrila Pravishta Om Vishnupada Stotra Sata Susrimada Shila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva. E também ao meu mais adorado Shiksha e Sannyasa Guru Nitrila Pravishta Om Vishnupada Stotra Sata Susrimada Shila Bhakti Vijnana Bharati Goswami Maharaj. A todos os Shri Rupano Gauri Varga, a todos os estudantes sannyasas, brahmacharis, vaishnavas, e a todos aqui hoje reunidos, as minhas mais respeitosas reverências. Na cultura védica, a palavra altruísmo, né, significa vadanya. Vadanya significa uma doação, né, muito, muito profunda, uma doação de si mesmo, né, para o próximo. Então, nós temos vários níveis dessa doação, né, de si para o próximo, inclusive nas manifestações divinas. Então, você já deve ter ouvido falar sobre Krishna, certo?
Krishna, ele é a suprema personalidade de Deus, né? De acordo com os Vedas. Krishna, ele tem um certo nível, né, de se autodoar. Né? Ele se esforça ao máximo, né, para doar, né, a si mesmo, para doar o seu amor, o seu coração, o máximo que ele pode. Mas até mesmo Deus encontra um limite na hora de se autodoar. Isso parece contraditório, né? Como que Deus, né, pode ter algum tipo de limite em si mesmo, né? É fato, Deus não tem limites. Deus, ele é capaz de tudo. Só que na forma de Krishna, ele não consegue. Por quê? Porque Deus, ele está no papel de quê? De adorado, certo? De servido. E quando você está no papel de adorado e de servido e de amado, você não consegue experimentar o que é dar esse amor, o que é oferecer essa devoção. Acompanha o raciocínio? Sim? Tranquilo? Muito bem. Então, o maior ato de doação não se encontra na figura de Krishna. Se encontra na figura de Radha. Radha é a consorte, é o lado feminino de Deus. Aqui na foto nós temos Radha e Krishna, né, na foto do meio. Tá? Porque na concepção védica, Deus tem dois aspectos, masculino e feminino, simultaneamente. Eles são, na verdade, uma alma em dois corpos. Tá? Porém, porque Deus não pode ser limitado, Krishna precisa criar um artifício, né, para conseguir se tornar o maior doador de todos. E como que ele consegue fazer isso? Quando ele traz para si, né, a devoção e o amor de Radharani, quando ele se abriga nesse amor de Radha, ele pega para si o amor de Radha e aí ele encarna como Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu, ele é o último avatar de Krishna que descendeu há 500 anos atrás, tá? Na Índia. Ele é chamado de o avatar dourado. Por quê? Percebam, qual é a cor de Krishna? Quem sabe qual é a cor de Krishna? Azul, azul escuro, negro, certo? Mas Chaitanya Mahaprabhu, ele é o próprio Krishna, mas na cor dourada. Por que ele tem essa cor dourada? Porque Radha tem a cor dourada. Radharani é dourada e Krishna é negro. Então, quando os dois se combinam, Krishna, ele fica dourado também. Então, essa forma do avatar Chaitanya, ele é a combinação de Radha e Krishna. Ou seja, nesse momento, Krishna se torna Mahavadanya. Mahavadanya significa o grande doador. Aquele que de fato consegue não só experimentar, né, o que Radha sente por ele, mas ao mesmo tempo também distribuir, né, esse amor que Radha sente por ele. Então são duas coisas que esse avatar vem fazer. A primeira é ele mesmo ter a experiência do que é servir a Krishna, do que é ser um devoto de Krishna, tá? E a experiência de distribuir esse amor para todos nós. Então, a encarnação mais magnânima, né, a encarnação mais altruísta, né, de Krishna é a encarnação de Chaitanya Mahaprabhu. Tá? Não esqueçam isso. Tá? Isso é muito importante. Porque a era que nós vivemos agora, essa era de Kali, né, ela é uma era que ela é marcada por desavenças, ela é marcada por hipocrisia, né, por discussões, por problemas, conflitos. Tá? Ela já tem essa natureza intrínseca. Tá? Então, automaticamente, todas as práticas espirituais, elas ficam comprometidas nessa era de Kali. Por quê? Porque meditação, a gente já não consegue mais alcançar a perfeição através da meditação. O ser humano já não tem mais capacidades
de alcançar a perfeição através da meditação. Você pode até praticar meditação, mas tem uma grande diferença entre poder praticar e alcançar a perfeição através daquela prática. Por quê? Porque não é recomendado. Os Vedas não recomendam. Tá? Os Vedas explicam muito claramente quais são as práticas para cada era. São 4 eras, correto? Satya, Treta, Dwapara e Kali. Nós estamos agora em Kali Yuga. É a pior das eras, em termos de poluição, né, conflitos, impurezas. Né, as próprias virtudes humanas são completamente diluídas. Né, o ser humano tem uma vida muito curta. O ser humano ele tem uma dificuldade de manter princípios dármicos. Ele tem uma dificuldade em seguir princípios sáttvicos, como ser vegetariano, não fazer uso de nenhum tipo de entorpecentes, né, de não praticar sexo ilícito, né, de não comer carnes. É muito difícil para o ser humano dessa era. Porém, existe um grande mérito, um grande benefício nessa era de Kali. Então, no Srimad Bhagavatam tem um verso que diz que Kalo Tadhari Kirtanat. Nessa era de Kali, se você canta os nomes de Deus, você consegue alcançar toda a perfeição. Nastiya ko mahanaguna Kirtanad eva Krishnasya mukta sangha param braje. Nessa era de Kali, apesar de todos os problemas, se você cantar os santos nomes de Krishna, você poderá alcançar a perfeição máxima rapidamente. Por quê? Porque o Dharma dessa era é cantar os nomes de Deus, especialmente o Hare Krishna Mahamantra. Tá? Cantar o Hare Krishna Mahamantra. Tá bom? Então, vocês podem pensar, poxa, mas eu sou tão desafortunado, eu nasci logo nessa Kali Yuga, né, cheio de problemas. Porque se você tivesse nascido em Satya Yuga, né, estaria tudo maravilhoso. Né? O ser humano vivia 100 mil anos, né, o ser humano conseguia manter a sua vida só respirando, mal precisava comer. Né? Rapidamente você entrava em meditação, era só se sentar e fechar os olhos, e praticamente você já estava em Samadhi. Né? Toda a atmosfera, todo o meio ambiente, ele conspirava, ele favorecia, né, esse estado sátvico, né, de conexão, né, com o universo, com o todo. Mas nessa era é muito difícil você controlar a sua mente. É muito difícil você conseguir se sentar, né, por 10 minutos que seja em paz. Fechar os olhos e encontrar paz. É muito difícil. Mas existe uma solução. Ao mesmo tempo que, por um lado, essa era ela é a pior de todas, ela também se torna a melhor de todas. Porque foi nessa era que o Avatar Chaitanya Mahaprabhu descendeu. E ele está distribuindo esse amor divino, sem pedir nada em troca. Krishna, ele descendeu em Dwapara Yuga. É uma era anterior à nossa. Há 5 mil anos atrás ele descendeu. Mas como eu disse, o doar-se de Krishna é limitado. Limitado aqui ao quanto você está dando para ele. Na Bhagavad Gita, Krishna diz: Yejatamam prapadyante tam stateva bhajamyaham. Krishna diz: na medida em que você me adora, eu reciproco, né, exatamente igual. Nem mais, nem menos. Certo? Ou seja, existe um condicionamento para a misericórdia de Krishna. Mas vocês acham que Krishna está satisfeito com isso? É claro que não. Ele quer dar, né, misericórdia indiscriminadamente. Por quê? Porque Deus é a personificação da misericórdia. Correto? Só que na figura de Krishna, ele não consegue fazer isso. Então ele precisa descender como Chaitanya Mahaprabhu para então poder dar de graça. Mas aí acontece uma coisa. As outras encarnações, como Krishna, Rama, Narayana, Nrsimhadeva e outros,
Eles disseram não. Como é que você vai dar tudo de graça? A gente colocou várias regras, nós colocamos vários processos a serem seguidos, né? E agora você quer dar de graça? Não, pelo menos pede alguma coisa em troca. Pelo menos uma coisa, eles têm que dar em troca, né? É aquela velha história, né? Se você dá algo de graça, a pessoa tende a rejeitar também, né, facilmente, porque ela não entregou nada em contrapartida. Mas se você pede R$1 que seja, a pessoa já vai, né, dar uma outra, né, importância para aquilo. Então, Chaitanya Mahaprabhu, ele pede uma coisa só de nós. O que ele pede? Cante os santos nomes de Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. É quase de graça, não é verdade? Não vale muito, né? Então, esse é o preço que a gente tem que pagar nessa era. Simplesmente cantar os santos nomes. E se você canta os santos nomes, você recebe tudo que Krishna tem. É como se fosse um combo, né? Um pacote premium para você ter todas as facilidades, né? Simplesmente com esse simples pagamento, né? Que é cantar o Mahamantra Hare Krishna. Muito bem. Então, é importante que vocês entendam como é o meu trabalho de doação, né? O meu trabalho de autoentrega. Ele não é um trabalho de motivação, ele é um trabalho de inspiração. Você sabe a diferença entre motivação e inspiração? A motivação, ela é um estímulo que você recebe que vai de imediato dar uma descarga, né, de dopamina, né, porque você vai ser estimulado, né, por uma oratória forte, né, por uma oratória impactante, né, você vai ser estimulado por emoções e automaticamente aquilo te deixa, né, num certo frenesi, né, e você vai e começa a fazer aquilo que você desejava fazer, certo? Só que, assim como o pico de glicose, né, tem depois da sua queda brusca, existe também o pico da motivação. E no dia seguinte, você está completamente sem vontade para fazer nada. Por quê? Porque você não foi inspirado. A inspiração, ela trabalha com uma mudança de paradigma, com uma mudança de comportamento, com uma mudança de padrão, né, interno, mental, espiritual, que vai te oferecer uma plataforma estável para que você possa, por si só, né, ter aquele desejo de praticar. Porque nós não podemos depender desse estímulo o tempo inteiro, como se nós fôssemos atletas. Nós não somos atletas, que tem que ter um técnico ali por trás, gritando, né, incentivando. Por quê? Porque o atleta, ele só joga num certo tempo. Quando ele acaba aquele jogo, ele vai embora, acabou. Ele não está mais vivendo aquilo. Agora, a vida espiritual não é um atletismo. A vida espiritual, ela é o quê? Ela é uma constante, né, diária, né, por toda a vida, né, obviamente. Então nós precisamos ter uma inspiração. E a inspiração, ela passa primeiro por ressignificar valores, trazer e conectar, né, esse sentido maior, né, com a sua vida, né, conectar Deus na sua vida e principalmente entender a necessidade de Deus na sua vida, a necessidade de se conectar com Krishna na sua vida. Isso é muito importante, tá? Então, o que eu tento fazer é inspirar, é fazer com que você saia dessa imersão capaz de sozinho cantar, né, diariamente um pouco de Mahamantra, que você consiga seguir os princípios, né, que você consiga ter desejo para ler um livro, né, um livro védico, um livro sobre Krishna, né? Muito bem, eu quero citar um verso do Sr. Shiva, tá, que está no Srimad Bhagavatam 8.7.40, que diz: minha querida e gentil esposa Bhavani,
Quando alguém pratica atividades benevolentes, a suprema personalidade de Deus fica muito satisfeita. E quando o Senhor está satisfeito, eu também estou, juntamente com todas as outras criaturas vivas. Portanto, permita-me beber este veneno, para que todas as entidades vivas possam assim se tornar felizes por minha causa. Vocês já devem ter ouvido falar da história do Sr. Shiva bebendo um oceano de veneno. Conhece essa história? Muito bem. Há muito tempo atrás, houve uma grande batalha entre semideuses e demônios. E existe um oceano de leite, né? Literalmente um oceano de leite que está ao redor desse nosso universo, que é um oceano gigante. E eles queriam, né, os semideuses e demônios, chegar num acordo, né, para que eles conseguissem fazer a batedura desse oceano de leite. Então eles pegaram uma grande montanha, né, colocaram ela de cabeça para baixo, fazendo um cone, né, em cima do casco de uma grande tartaruga, que é Kurmadeva, né, que é um avatar também, e pegaram uma grande serpente chamada Vasuki, passaram ela em volta dessa montanha, e de cada lado, né, ficava um grupo dos semideuses e do outro um grupo dos demônios. E um puxava de um lado, outro puxava de outro. A montanha ia girando e fazendo a batedura, né, desse grande oceano de leite. Dessa batedura saíram várias coisas, né? Saiu o soma, né? Já ouviu falar no soma? Aquela bebida celestial que os semideuses bebem e ficam intoxicados, né? Divinamente intoxicados. Enfim, saíram muitas coisas. Dentre elas, um veneno muito, muito, muito poderoso, chamado de Kalabuta. Quando esse veneno foi produzido, né, se ele fosse naturalmente derramado sobre a Terra, ele iria contaminar o planeta inteiro, o universo praticamente inteiro. Então, o que o Sr. Shiva fez? Ele foi, na verdade, convocado pelos semideuses para beber esse veneno, né, impedir que esse veneno caísse aqui na Terra. E aí, Bhavani no caso Parvati, a esposa dele tenta impedir, diz, mas como você vai tomar veneno? Aí ele dá essa resposta, ele diz, minha querida esposa, né, isso é uma atividade benevolente, ou seja, salvar a humanidade é uma atividade benevolente. E se eu faço algo por alguém, Deus, Krishna, fica satisfeito. E se ele está satisfeito, eu também fico satisfeito. E todos os outros, né, as outras entidades vivas também ficam satisfeitas. Se você quiser encontrar uma forma de agradar ao mundo inteiro, agrade a Deus. Porque Deus é a raiz da existência. Né? E se Deus estiver satisfeito, então o universo inteiro estará satisfeito. Então o Sr. Shiva diz, deixe-me beber esse veneno. Aí ele bebe o veneno todo. Né? Só que quando o veneno chega aqui na garganta dele, ele pensa, nossa, aqui no meu coração está Paramatma, que é uma manifestação de Krishna. Eu não posso deixar que esse veneno desça, né, e afete ele. Então Shiva travou o veneno na sua garganta. Por isso então ele recebe o nome de Nilakanta. Nilakanta significa o garganta azul. Então daí que ele fica com, né, o pescoço e o rosto azul, porque ele segura o veneno, né, e não deixa o veneno descer para o coração dele. Tá? Então a importância de nós fazermos algum tipo, né, de trabalho altruísta. Existem vários níveis de trabalhos altruístas, certo? Existem níveis materiais, né, mas existem também os níveis espirituais. A gente vai chegar nesses pontos. Tá? Tem outro verso do Bhagavatam que eu quero falar para vocês, que diz o seguinte: disse que as grandes personalidades quase sempre aceitam um sofrimento voluntário por causa do sofrimento das pessoas em geral. Este é considerado o método mais elevado de adorar a suprema personalidade de Deus, que está presente no coração de todos. Então, aceitar um sofrimento que não é teu, tá?
tá? Para o bem do próximo, isso agrada a Deus. Tá? Isso agrada a Deus. Mas é claro que você tem que, obviamente, ter noção dos seus limites. O quanto que você pode fazer. Né? Não adianta você também querer dar um passo maior do que a perna, né? Receber mais do que você pode digerir, porque lembre-se, nós não somos Shiva. Shiva consegue tomar um oceano de veneno. Né? Quanto que nós conseguimos tomar de veneno? Nada. Né? Talvez uma dose mínima de alguns, mas não de todos. Ele tomou do mais forte, certo? Então, embora nós entendamos a importância de fazer, né, essa autoentrega, nós precisamos também entender se nós temos essa capacidade. E se você não tem, nesse momento, você precisa se trabalhar para desenvolver e ficar forte para ser capaz, então, de um dia poder dar. Então, é aí que a gente entende que, no começo da vida espiritual, você precisa se resguardar, você precisa se recolher, você precisa se fortalecer. É assim como aquela sementinha que primeiro, né, precisa ser colocada lá dentro da terra, no escuro, isolada, protegida, para então conseguir a força, né, e brotar. Então, da mesma forma, né, por mais que nós saibamos a importância de se doar, de fazer pelo outro, você precisa se preparar para isso. Com certeza, eu não faço nem 1% daquilo que eu gostaria de fazer, né, pelos demais. Mas mesmo assim, né, para fazer esse pouquinho que eu, né, já consigo fazer, foram necessários 7 anos na Índia, né, de prática muito intensa, de isolamento no ashram. Não foi simplesmente eu querer, né, e, né, basta a minha vontade. Não é assim. Porque você vai ser engolido. Né? Existe muito sofrimento no mundo. Né? Se você não dá conta nem do seu, o que dirá dos demais? Né? Então, se você não conseguiu processar ainda os seus próprios, pelo menos uma boa parte deles, né? Como é que você vai processar o dos demais? Correto? Muito bem. Então, Srila Prabhupada, ele explica que o melhor sacrifício que alguém pode fazer é pregar o tempo todo. Aquela pessoa que dedica a sua vida, né, propagando as glórias de Krishna, é aquela que faz o maior serviço social ou espiritual que a gente tem. Né? Por quê? Porque você ajudar os outros a se conectarem com Deus, isso é a meta da vida. Então, você pode fazer um trabalho de alimentar quem está faminto, né? De abrir concentra, tá tudo certo. Concentra. Para você pode abrir um hospital, você pode curar as pessoas, você pode distribuir alimento, agasalho, né, roupa, casas. Mas isso não é suficiente. Se você não trata o coração dessa pessoa, no sentido de se você não dá uma conexão com Deus, você não está resolvendo o principal problema dela, que é o quê? Continuar nascendo nesse mundo material repetidas vezes. Teve um incidente, certa vez, com um dos meus mestres, que ele abriu um ashram relativamente grande, assim, de médio porte, vamos dizer assim. E aí, naquela cidade, o prefeito estava com um projeto de tirar moradores de rua. Né? Então, ele foi encontrando lugares nos ashrams, enfim, até muitas vezes em hotéis, etc., para poder alocar essas pessoas. E aí, ele foi até o ashram lá do meu Gurudeva, né? Do meu Paragurudeva. Então, ele disse, olha, você tem muito espaço aqui e você precisa receber, né, alguns moradores de rua aqui. Você tem alguma objeção? Ele falou, não, de maneira alguma. Eles são bem-vindos, eles podem entrar. Porém, eles vão ter que seguir as nossas regras.
Isso aqui não vai ser a casa deles. Se eles aceitarem, então nós também estamos de braços abertos. Não, imagina se eles vão, imagina, vocês estão cantando mantra o dia todo, imagina, quem é que não vai querer fazer isso, né? Uma vida maravilhosa, uma vida, né, super tranquila de você. Não, tudo bem, pode trazer. Aí trouxeram um cara, né? Aí disseram, olha, você vai ficar aqui, você vai ter um quarto, tem comida, alimentação da melhor qualidade, né, sátrica, pura, né? Prashadam oferecida para Krishna. Aqui você vai ter assistência médica, aqui você vai ter tudo que você precisa, roupa, enfim. O que você precisar, você pede que eles vão te dar, né? Porém, você vai ter que acordar às 3 horas da manhã, começar a fazer as orações com a gente, né? Você vai ter que depois ajudar na limpeza, na organização, né? Você vai ter que ajudar com qualquer outro tipo de serviço, né, que é necessário para manutenção, que os outros monges também fazem. Aí depois tem a aula da manhã, você vai ter que vir, sentar, assistir a aula, depois tem mais mantras, e assim o dia inteiro, né, até 10 horas da noite você vai estar ocupado, né? Aí o cara falou, não, muito obrigado, eu prefiro a rua, porque na rua eu fico tranquilo, ninguém me manda fazer nada, eu faço o que eu quero quando eu quero. E aí, esse meu Param-Gurudev, ele disse o seguinte, olha, é fácil você transformar, né, o hábito, né, ou seja, transformar ali o dia a dia de alguém, mas transformar o coração das pessoas é muito, muito difícil. É por isso que nós abrimos esse templo, não só para dar um abrigo físico para as pessoas, mas para dar a oportunidade delas se transformarem interiormente, né, e se tornarem o quê? Pessoas que tenham hábitos, né, religiosos, hábitos sátvicos, né, e que entendam o principal sentido da vida humana. A vida humana não foi feita para a gente comer, dormir e reproduzir. A vida humana foi feita para a gente entender quem é Deus. O dom de ter a racionalidade, né, a consciência desenvolvida, só está presente na espécie humana. Nenhum outro ser vivo tem essa capacidade. Então, você já passou por vários nascimentos. Incontáveis nascimentos você já passou. Em todos os tipos de espécies de vida. Mas agora você recebeu esse nascimento humano. E você precisa fazer jus a isso, você precisa valorizar isso. Porque é o único nascimento que permite que você desenvolva um relacionamento com Deus, ou seja, que você possa fazer religião. Então, o sentido desse nascimento humano não é o desfrute do mundo material. Ah, mas eu posso fazer tudo maravilhoso, posso desfrutar, a natureza está aí para eu usar, né? As pessoas também estão aí para eu desfrutar. Não, não é isso. E aí, quanto mais você tenta, né, desfrutar no mundo material, mais sofrimento vem. E aí você começa a questionar, opa, mas não era simplesmente só usar e desfrutar. Parece que tem uma outra lei por trás, né, que não dá, de fato, aquele desfrute que a gente esperava. E quanto mais você tenta extrair, né, prazer material, mais sofrimento vem. Por quê? Porque não foi feito para isso. O mundo não foi feito para você explorar, para você usar, para você desfrutar, mas sim para Krishna, para Deus. Ah, mas não existe nenhuma forma da gente estar desfrutando, nem um pouquinho que seja? Existe. Depois que você oferece para Krishna, aí você pode livremente desfrutar sem nenhum problema. Sabe por quê? Porque ali já está purificado de todos os karmas, todas as impurezas materiais. Então, se você faz um alimento, por exemplo, você faz uma preparação, né, muito saborosa, que você tenha, né, ali um talento maior, né, qual que é a primeira a motivação que vem? Aí eu vou compartilhar, né, com alguém que eu gosto, né, vou convidar um amigo, um parente, né, enfim, para os filhos, né? Mas e por que não para Deus? Por que não oferecer para Krishna?
Ele deveria ser a pessoa que você mais ama, acima de tudo, não é verdade? Então, se você oferece para Krishna, depois está limpo, está purificado dos karmas, aí você pode desfrutar à vontade. Por quê? Porque aquele alimento, por mais saboroso que seja, ele não vai agitar a sua mente nem os seus sentidos. Ele vai, ao contrário, acalmar a sua mente e os seus sentidos. Tá? Então, o verdadeiro altruísta espiritual, ele é chamado de Paradukkhadukhi, tá? Ou seja, é aquele que sente a dor alheia e abdica do próprio conforto, né? Inclusive da própria prática espiritual, para elevar os demais. Então, quando você chega num certo nível de avanço espiritual, você é capaz, inclusive, de comprometer a sua própria prática espiritual em função da prática espiritual dos outros. Tá? Tem uma história do rei chamado Rantideva. Tá? Rantideva, ele era um rei muito piedoso. Ele e a sua família, eles doavam tudo o que eles recebiam, né, como pagamento de impostos, etc. Né, eles doavam absolutamente tudo. Até que um dia, eles ficaram 28 dias em jejum completo, sem nem beber água, porque não tinha absolutamente nada, né, mais com eles. Eles devolveram e distribuíram para quem precisava. Eram muito, muito piedosos. Porque Rantideva, ele entendia que Deus, na forma de Paramatma, habita dentro do coração de cada entidade viva. E servir aos demais é também servir a Deus. Tá? Muito bem. Até que depois de 28 dias, alguém trouxe para eles um pouco de alimento, né, e água, para ele e para a sua família. Quando eles estavam prontos para, né, se alimentar, entra no palácio um mendicante e ele diz: olha, estou com muita fome, o senhor tem alguma coisa para me dar de comer? Então Rantideva, ele dá a sua parte, né, para aquele mendicante, né, e aí a sua família consegue se alimentar. Logo em seguida, né, quando ele estava pronto para beber água, entrou um homem acompanhado de uma matilha de cães. Ele disse: meus cães estão muito sedentos, por favor, dê-me água de beber, para beber. E aí automaticamente o rei deu toda a água que ele tinha, né, para os cães, né, para o homem beber. Sobrou só um pouquinho, um copo de água. Então eles se foram satisfeitos. Agora o rei pensou: agora eu posso beber um pouco. Ele estava quase morrendo, ele estava já completamente, né, desidratado, já prestes a morrer. Quando ele estava quase bebendo, apareceu um senhor bem pobre, bem magrinho, bem fraco, dizendo: estou morto de sede, eu preciso de água. Na hora o rei ofereceu para ele aquele copo de água. Ele então bebeu e o rei fechou os olhos já praticamente para abandonar o corpo, quando de repente aparece Brahma, Indra e o Senhor Shiva. Eles haviam, na verdade, se disfarçado dessas 3 pessoas que chegaram para poder testar até onde ia a benevolência do rei Rantideva. E porque o rei passou em todos esses testes, né, ele foi, na verdade, agora transferido, né, para a morada suprema do Senhor. Né. Mas Rantideva, ele, nesse meio tempo, ele recitou um verso muito bonito no qual ele diz: não peço que a suprema personalidade de Deus me dê as 8 perfeições do yoga místico, nem me salve de repetidos nascimentos e mortes. Desejo apenas permanecer entre todas as entidades vivas
e sofrer por elas todas as angústias, para que elas se livrem do sofrimento. Então, tendo falado essas palavras, né, o rei, né, ele foi então recebido por Brahma, Shiva e Indra, né, e levado para a morada suprema. Então, todos aqueles que seguiram ou que seguirem os princípios do rei Rantideva, né, serão totalmente favorecidos por sua misericórdia e tornar-se-ão devotos puros, apegados à suprema personalidade de Deus, Narayana. Assim, o rei ele distribui essa bênção, né, para todos. Então, este é um tipo de serviço que nós prestamos, né, para a humanidade, né, mas em nome de Deus. Por quê? E tem muita gente que faz caridade para aumentar a sua própria popularidade, né, aumentar a sua fama, né, ou até mesmo para poder se sentir bem, até consigo mesmo. Né? Me faz bem, né, servir ao próximo. Tá ótimo, maravilhoso, não deixe de fazer isso. Mas será que tem algo ainda mais elevado do que isso? Será que você não consegue incluir também a satisfação de Deus nisso? E será que você consegue ser caridoso em silêncio, sem anunciar, né, sem contar? Né? Porque isso é muito difícil também. Né? O desejo pela fama, ele é o desejo mais perigoso que nós temos no nosso coração. Os Vedas explicam isso. Tá? O desejo pela fama é um desejo tão sutil que ele é o último desejo material a sair do coração. É o desejo por fama. Não é a luxúria, não é a ira, não é a avidez, nada disso. O egoísmo, nada disso. É o desejo por fama. E esse desejo por fama, ele inclusive contamina o coração de grandes yogis. Grandes yogis. Tá? Na literatura védica, inclusive, que não tem nada a ver com yoga, na verdade, né? O yoga tem uma outra literatura, tem uma outra abordagem, uma outra história, que não é, né, os Vedas, no caso. É que, na verdade, os yogis, quando eles querem desenvolver esses poderes místicos, né, eles, na verdade, querem se exibir. Porque qual que é a finalidade de você desenvolver esses poderes místicos, né, se não para mostrar para os demais o quão poderoso você é? Não é verdade? E aí que eles organizam aquele festival chamado Kumbh Mela. Né? Kumbh Mela, para quem não sabe, é um grande festival que tem na Índia. É, na verdade, o maior festival do mundo, né, em número de pessoas. Tá? São, sei lá, 300 milhões de pessoas. Um negócio assim absurdo. É tipo um mês e tanto de festival. Né? E os yogis descem dos Himalaias, das montanhas, saem das florestas e vão até a beira do rio Ganges, né, no encontro ali do Sarasvati com o rio Yamuna e o rio Ganges, chamado de Triveni Sangam, né, lá em Prayaga. E aí eles vão, né, exibir, né, os seus poderes, né, para as pessoas. Então eles ficam ali fazendo vários tipos de demonstrações, como por exemplo, caminhar sobre as águas, né, sentar no fogo, deitar na cama de espinhos, né, o fakir, né, enterrar a cabeça no chão por vários dias, né, ficar sem respirar e assim por diante. Né. Tem aqueles que ficam com o braço erguido, né, a vida inteira. Aí tem um incidente bem interessante que, por volta de 1976, por aí, Srila Prabhupada, né, que é um dos nossos mestres que trouxe para o Ocidente o Vaishnavismo, ele foi até o Kumbh Mela com um grupo de devotos, né, de Vaishnavas, devotos de Krishna, para aproveitar que haviam muitas pessoas, né, e, enfim, né, pregar, né, falar sobre Krishna, cantar, etc., distribuir livros e também distribuir alimento. Né. E aí um yogi, ele se aproximou de Srila Prabhupada e disse: "O que você está fazendo aqui?"
Isso aqui é um lugar de yogis, não de Vaishnavas. Né? Aqui nós fazemos milagres. Que tipo de milagre você faz? Aqui nós caminhamos sobre as águas, aqui nós sentamos no fogo, ficamos sem respirar, ficamos invisíveis, etc. Né? Os yogis, eles conseguem mergulhar, por exemplo, né, numa parte do rio e sair 300 quilômetros de distância, né, desse mesmo rio. São vários poderes místicos. Aí Srila Prabhupada olhou e disse: eu transformo animais em seres humanos. Aí o yogi falou: mas como? Assim, tá vendo essas pessoas aqui comigo? Eles viviam como animais antes. Eles eram hippies. Né? Não cortava cabelo, não tomava banho, usava droga, fazia sexo igual cachorro. Né? Vivia como animal. Sem uma relação com Deus, uma relação com a espiritualidade. Mas veja agora, de cabeça raspada, banho tomado 3 vezes por dia, roupas limpas, hábitos, né, sáttvicos. Agora eles se transformaram não só em seres humanos, mas mais do que isso, em Vaishnavas. Aí o yogi falou: o senhor tem razão. Esse é o maior dos milagres, transformar o coração das pessoas. Não ficar exibindo, né, fazendo show pirotécnico de coisas, né? Para quê? Então, esse desejo de fama, ele é muito profundo, tá? E aí, entra um verso aqui muito importante, que foi falado por Prahlada Maharaja para o Sr. Nisringadeva, tá? Nisringadeva está aqui nessa foto, ele é a encarnação de Krishna, metade leão e metade homem. Ele é responsável pela proteção dos devotos. Tá? Então, quando você quer proteção, você canta para Nisringadeva. Então, se você vier amanhã de manhã, aqui por volta das 5h30, 6 horas, nós vamos cantar também para Nisringadeva. Nós fazemos uma prática diária de mantras para Nisringadeva. Tá? A gente está aqui hoje mais informal, fazendo essa abertura, mas amanhã a gente pega para valer de manhã cedinho com as orações, enfim, né, com todos os mantras, etc. Tá? Então, o que Prahlada Maharaj disse? Olha só. Meu querido Senhor Nisringadeva, vejo que existem muitas pessoas santas, de fato, mas elas estão interessadas apenas em sua própria libertação. Sem se importarem com as grandes cidades e vilas, elas vão para os Himalaias ou para a floresta para meditar com votos de silêncio. Elas não estão interessadas em libertar os outros. Quanto a mim, porém, não desejo ser libertado sozinho, deixando de lado todos esses pobres tolos e patifes. Sei que sem a consciência de Krishna, sem se refugiar em seus pés de lótus, ninguém pode ser feliz. Portanto, desejo trazê-los de volta para o refúgio dos seus pés de lótus. Então aqui, Prahlada Maharaj, ele diz que aqueles que para muitos aqui no Ocidente, até na Índia, são um modelo de santidade, são na verdade egoístas, porque eles se isolam nas montanhas e florestas para ter uma prática simplesmente pessoal, buscando a liberação, né, mukti, moksha, né, pessoal, sem se importar com a liberação dos demais, sem fazer nada pela libertação coletiva. Então ele diz, eles não se importam com as cidades e vilas onde há a população que precisa ser liberta, que precisa receber essa misericórdia. É por isso que nós estamos nas cidades. Os Vaishnavas, eles vivem nas cidades, com as pessoas. Eu moro em São Paulo. Eu não moro nos Himalaias, eu poderia. Facilmente, não tem problema. Mas nós estamos aonde as pessoas precisam da gente. Não é aquilo que me faz bem. É aquilo que está de acordo com o meu Dharma, né, de ajudar o próximo. Claro que a gente tem que ir até o nosso limite, a gente não pode também
ultrapassar os nossos limites. Né? Então já são 13 anos, né, viajando constantemente pelo mundo, sem parar. Parei um pouquinho durante a pandemia só, durante o lockdown, mas já são 13 anos viajando constantemente, até que a minha saúde, né, se comprometeu. Né? Então eu precisei parar, né? E pretendo agora parar, né, de fazer essas viagens, né, muito longas e constantes e me dedicar mais ao Brasil. Né? Mas o processo do dedicar-se vai continuar, e continua, tanto que eu estou aqui. Né? Quebrando com a minha dieta, eu tenho uma dieta por conta de, né, questões mesmo de saúde, né? Mas se tem um pedido, se tem, né, uma demanda, meu coração não recusa, né? E eu vou independente do que vai acontecer. Se meu médico vai ficar bravo comigo, vai dizer que não, você passou 4 dias comendo o que não podia, fazendo o que não podia. Bom, eu prefiro morrer assim, né, do que morrer saudável num futuro, né, quando eu não conseguir ajudar de fato, né, quem um dia pediu por essa ajuda. Né? Muito bem. Eu vou contar mais uma história para vocês. Essa história de Bharata Maharaja, também do Srimad Bhagavatam, tá? Bharata Maharaja, ele era um rei muito, muito poderoso, ele era o rei do mundo inteiro. Antigamente, existia um rei para o mundo inteiro, tá? E existiam outros reis, né, para pequenos, né, vamos dizer assim, países, entre aspas, mas existia o rei dos reis. E todos deviam, né, obviamente, respeito a esse rei maior. Então, Bharata Maharaja. Bharat significa, na verdade, o nome da Índia. Né? Índia é um nome dado pelos, na verdade, persas, né, com a invasão de Alexandre o Grande. Esse nome ele foi, né, se adaptando até que os muçulmanos vieram, depois os ingleses, e o nome foi oficializado como Índia. Mas para os indianos, o nome daquela região toda chama-se Bharat. Então, Bharata Maharaj significa o rei do mundo inteiro. Por quê? A terra é chamada de Bharatvarsha nos Vedas. Então, Bharatvarsha significa tanto a terra toda, quanto também só a Índia. Tá? Só que ele era muito piedoso e era também um grande devoto de Krishna. E ele então decidiu renunciar ao reino, né, ir para a floresta e fazer meditação. Estava ali completamente absorto, né? Por quê? Porque ele já tinha feito todo o trabalho dele, né, de caridade, de autodoação. Agora ele precisava, né, ter aquele momento para fazer a passagem, né, em Samadhi. Então ele estava na floresta, fazendo a sua prática durante um tempo, até que um dia ele estava na beira do rio, né, e veio uma corça beber água. Só que ela estava grávida. E de repente aparece um tigre. Quando o tigre ruge, né, e se aproxima, né, para poder pegar a corça, ela rapidamente foge, ela tem aquele choque de medo e ela foge, e nesse momento o bebezinho dela sai e cai no rio. O tigre vai atrás da corça e o bebê fica ali. Então, rapidamente, o Bharata Maharaj ele vai até aquele bebezinho, pega aquela corça bebê, né, limpa e cuida, e passa a cuidar dela. Né? Ia pegar leite nas vilas, voltava, dava leite de vaca para ela, enfim, cuidou dela. Né? Só que ele foi ficando muito apegado àquela corça, né? Muito apegado, e deixou de lado a sua própria prática espiritual. Olha como a natureza benevolente ela é muito forte. Né? Não é nem por um ser humano, era por uma corça. Ele sentiu aquela empatia, ele simplesmente parou a prática dele para poder cuidar integralmente daquela corça. Por quê? Porque tem muitos perigos na floresta. Né? Tem sempre, né, tigres e enfim, outros animais ali, leões, né, que querem comer aquela corça. Né? Então ele ficava o tempo inteiro, né, de olho, tomando conta, cuidando, enfim. Até que um dia a corça já estava grande, né? Passa um bando de
né, de veados, de cervos, e pelo instinto, automaticamente a corça, quando vê, ela se sente atraída e ela vai atrás, naturalmente, ela esquece Bharata Maharaj. Fala, não, tudo bem, né, você me ajudou, mas você não é, né, do meu tipo, né, então a natureza, né, ela automaticamente impele você, e ela foi correndo com os outros cervos. Mas Bharata Maharaj estava tão apegado que ele saiu correndo atrás, gritando, não, volta, volta, volta. Até que ele não vê, ele cai, ele tropeça e cai num precipício e abandona o corpo. Resultado. Na Bhagavad Gita, Krishna diz que o que você estiver pensando no momento da sua morte é o que você vai alcançar. Porque ele estava completamente absorto na corça, né? Resultado, ele teve um nascimento como cervo na próxima vida. Só que, porque ele já estava no nível espiritual tão avançado, ele não perdeu a memória da vida anterior dele. Ele não perdeu. Então, ele se deu conta de, nossa, isso acabou atrasando a minha própria, né, evolução espiritual. Agora eu estou aqui nesse corpo de corça, né, e eu preciso manter, né, o mínimo de prática espiritual. Então, ele foi viver perto de um ashram, onde tinham vários, né, santos ali vivendo, monges. Ele se alimentava dos restos, né, da comida deles, da prashada, ouvia, né, o Harikatha, ouvia os mantras e passou a vida ali. Até que ele abandona o corpo, né, e depois recebe um nascimento humano na outra vida como Jarabharata. Só que, como ele estava com muito medo, né, de não perder mais uma vida, né, porque afinal de contas, Deus também está satisfeito se você alcança a libertação, porque Deus está esperando por você lá na morada suprema, né? Deus não quer que você fique aqui para sempre, não quer que ninguém fique aqui para sempre, né? Então Bharata Maharaj, ele entendendo isso, ele pensou, nessa minha encarnação eu não vou me apegar a nada e nem ninguém. Então ele se fazia de bobo, de surdo, de mudo, né, e ficava simplesmente no canto dele, né, cantando os mantras em silêncio na mente, né, sem que ninguém percebesse absolutamente nada. Então ele era considerado tipo aquele bobão, né, que não serve para nada. Então colocavam ele de espantalho, por exemplo. Você quer sentar? Fica aqui no meio da plantação, sentado, que pelo menos você espanta, né, os pássaros que vêm comer. E ele ficava lá no meio da plantação o dia inteiro. No sol, na chuva, nada perturbava ele, absolutamente nada. Ele estava sempre conectado, né, com os pensamentos em Krishna. E assim ele foi passando a vida dele, mas ele era muito forte, né, fisicamente. Até que um dia ele estava caminhando pela estrada e veio um rei, né, carregado num palanquim. E um dos homens que estava carregando o rei tinha se machucado. E eles precisavam de uma outra pessoa para substituí-lo. Aí quando eles viram esse rapaz, né, forte, jovem, falaram, não, você vem para você carregar e ajudar o rei. Ele foi, aí segurou, estavam carregando. Daqui a pouco aparece uma linha de formigas no meio da estrada, e assim, várias formigas. Só que Jarabharata, ele não queria pisar em nenhuma formiga. Então ele começa a pular de um lado para o outro, né? E começa, obviamente, a sacudir o palanquim. E o rei fica doido, né? E grita lá, ei, o que você está fazendo? Né? Seu idiota, você não sabe fazer nada direito, caminha reto. Aí ele tentava caminhar reto, aí mais para frente de novo ele estava, né, tentando escapar dos animais, dos insetos que vinham, até que o rei fala, basta. Né? Para, que história é essa? Parece um doido, não sabe andar reto. Aí ele começa a humilhar, né, Jarabharata. Só que Jarabharata, ele se apiedou do rei e decidiu então dar uma lição ao rei. Pela primeira vez ele abre a boca dele. Quando ele abre a boca dele, ele dá um grande ensinamento para o rei. Né? Ele diz o seguinte, meu querido e heróico rei, devido ao sincero serviço que prestei ao Senhor no passado, pude lembrar-me de tudo, aqui no caso Senhor, Deus, tá? Pude lembrar-me de tudo da minha vida pretérita, mesmo enquanto estava em um corpo de veado.
Porque tenho conhecimento da queda que sofri em minha vida passada, sempre me afasto da companhia de homens ordinários. Com medo da má associação materialista, eu perambulo sozinho, sem chamar a atenção de ninguém. Então, ele disse para o rei: pelo simples fato de você se associar com os devotos mais elevados, qualquer pessoa pode alcançar a perfeição do conhecimento com a espada do conhecimento, esmagar as associações ilusórias existentes dentro deste mundo material. Então, o rei ali percebeu que ele era, de fato, uma alma muito elevada e ele perdoou Jarabharata e disse: tudo bem, você pode ir, não tem problema. Então percebam aqui que mesmo, né, a benevolência ela tem um limite. E esse limite é quando, na verdade, você deixa de alcançar esse objetivo maior, que é estar com Deus, que é entrar na morada suprema. Tá? Esse é um ponto de vista, mas não é o único ponto de vista. Tá? Eu vou contar uma outra história que vai exemplificar melhor isso. Essa é a história de um outro rei chamado Vipashchita. É uma história do Markandeya Purana. Tá? Esse rei Vipashchita, ele era um governante impecável, justo e profundamente devoto. Ele realizava os seus deveres com muita pureza, né? E acumulou muitos méritos espirituais. Muitos. No entanto, ele havia cometido uma única falhazinha, né, nesse percurso, que dava como reação ele entrar no inferno, né, e depois sair do inferno. Era um mau karma tão pequeno que não era uma punição em si, mas ele era obrigado a ir para o inferno por um momento que seja e depois voltar e entrar na morada celestial. Muito bem. Ele então, após falecer, ele então foi levado para o inferno. Só que, quando ele chega lá, ele vê aquele reino sombrio, né? Aqueles gritos de dor, né, das pessoas sendo punidas, né? Aquele fogo, aquele calor, aquele cheiro de enxofre, aquela atmosfera, né, carregada e pesada, aquele rio de sangue, né? Existem vários tipos de inferno, né? O Bhagavatam, os Vedas descrevem vários tipos de inferno. De acordo com o mau karma que você cometeu, você vai ter um tipo de punição, né? Eu costumo dizer que o inferno está cheio de amor, né? Porque é na punição que muitas vezes a gente aprende, né? Tem gente que não aprende por bem, né? Tem gente que só aprende, né, por punição, por restrição, né? Isso é bom. Isso significa que há ainda uma chance para aquela pessoa. Porque o pior seria a indiferença completa. Então Deus, ele também pune. E ele castiga por quê? Porque ele ama. Se Deus não amasse, ele não castigaria, né? Quem tem filho sabe, né? Quem tem filho pequeno, principalmente, né, em idade de ser, né, treinado, né, preparado, moldado para a vida, muitas vezes você precisa ser duro. Já foi duro com seus filhos em algum momento? Com certeza. Doida pra ser agora também. Né? E aí você pergunta para eles depois se isso foi bom ou foi ruim. No momento vão dizer que foi ruim, mas no futuro, quando amadurecerem, vão entender: poxa, aquilo ali moldou o meu caráter. Aquela punição que minha mãe deu, aquela bronca que ela deu, aquela lição de moral que ela deu, isso hoje me fez uma pessoa melhor, né? Então, essa punição, ela tem vários níveis, né? Inclusive, passar algumas férias no inferno, né? Então, o rei Vipashchita, ele chega lá, né? E ele é recebido, então, por Yamaraja. Yamaraja é o quê? Ele é o rei da morte, né?
Ele é aquele que controla o destino das pessoas após a morte. Pode ser bom ou pode ser ruim. Né? Então ele se aproxima e diz para o rei: ó rei, o seu pequeno karma foi inteiramente purificado pelo simples fato de você pisar aqui no inferno. Seus imensos méritos o aguardam. Venha, a carruagem celestial está pronta para levá-lo ao céu, onde você viverá em glória eterna. Mas quando Vipashchit se virou para subir na carruagem, as almas pecadoras pararam de sofrer e de chorar. Aquele cheiro ruim do inferno se transformou num cheiro de rosas de sândalo. O fogo que estava queimando se refrescou, se acalmou. Os rios de sangue se transformaram em rios de água cristalina. E aquelas pessoas tiveram um alívio. Por quê? Tamanha era a piedade do rei, né, que ele purificou o próprio inferno. Aí quando ele estava prestes a subir na carruagem, aquelas almas que estavam lá sendo punidas, elas se aproximam e dizem: por favor, não vá, porque se você for, tudo voltará a ser como era antes e nós vamos sofrer. Por favor, fique, porque com a sua presença o inferno perde, né, o seu lado ruim. E aí o rei se volta, olha para Yamaraja e diz o seguinte: para mim, a felicidade nos céus ou a própria libertação não tem valor se eu tiver que virar as costas para aqueles que estão em agonia. Se a minha permanência neste lugar miserável pode aliviar o tormento desses seres vivos, então este inferno é o meu céu. Eu não irei a lugar nenhum. Muito bonito, né? Então, eu vou repetir essa frase. Se minha permanência neste lugar miserável pode aliviar o tormento desses seres vivos, então este inferno é o meu céu. Mas Yamaraja, ele disse: não, você não pode ficar aqui. Eu preciso continuar com o meu trabalho, né, de punição dessas almas. Eles merecem, eles fizeram, né, por merecer. Não existe injustiça. É importante entender isso. Não existe injustiça no mundo. Tá? A gente pode até atribuir uma causa externa, né, ao governo, ao imperador, o invasor, fulano, ciclano, um bandido. Não. Ninguém é inocente. Por quê? Porque tudo que vem até você é o seu karma daquilo que você cultivou em vidas passadas ou nessa vida. Tá? É muito importante entender isso. Porque senão você entra num processo materialista de atribuir os problemas da sua vida aos outros, ao meio, né, a luta de classes, qualquer coisa que você queira, né, traduzir como, né, uma causa material para o seu sofrimento, para a sua, né, infelicidade. Mas não. Na visão espiritual, existe a lei do karma. Você só recebe aquilo que você mesmo fez para si e para os demais. Então, ninguém está sendo injustiçado em receber qualquer tipo de punição. Porque existe aquela velha frase, né? Por que coisas ruins acontecem para pessoas boas? Né? Com pessoas boas. Não tem essa frase? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Olha, a pessoa pode estar sendo boa agora, mas você não sabe a vida pregressa dela, né? Nem ela sabe. Então, por isso que é importante a gente estudar, né, o conhecimento védico, para você sair dessa dualidade do mundo material, que é chamado de o quê? A dialética materialista. É você tentar encontrar nas forças do mundo material e no outro, né, uma causa para o seu próprio sofrimento. E aí o que vai acontecer? Você vai o quê? Se eximir da responsabilidade da sua própria vida. Como se dependesse do outro você ser feliz ou não. Tá? Então, não se vitimizem. Seja quem você for, não se vitimize. Assuma a responsabilidade sobre a sua vida,
sobre aquilo que está vindo sobre você, porque o karma é uma lei divina e infalível. Deus não erra 1 milímetro e não atrasa 1 segundo para trazer o seu karma, seja ele bom ou ruim. Meu mestre sempre dizia, não se preocupe com felicidade ou tristeza. Ambas virão, né, inquestionavelmente pelo seu karma. Se preocupe apenas com a sua vida espiritual, porque isso depende de você agora. O resto já vem do seu passado. Tem como você trocar os seus pais dessa vida? Não tem, né? Nasceu, está nascido. Por quê? É um karma que você não tem como mudar. Então, tudo que você é basicamente nessa vida, não vem dessa vida. A maior parte vem das vidas passadas. E o que você faz nessas vidas tem maior impacto nas suas vidas futuras. No presente tem, mas em pequena quantidade. A maior parte você está, na verdade, preparando as suas vidas futuras. Porque você não vai transformar tudo que você quer, né, automaticamente, né, nessa vida, só porque você quer. Isso, inclusive, é uma grande ilusão que se vende justamente pelos motivadores, né? Você pode, você consegue, acredite, tudo é possível se você desejar. O universo vai conspirar para você. Né? Como se fosse simples colocar o universo inteiro ao meu dispor. Né? Como se fosse simples querer e esquecer que aquilo que eu fiz no passado já não tem mais efeito só porque agora eu quero algo novo no meu presente. Isso é completamente incongruente com a lógica, inclusive. Então, essa mudança, ela é gradual. Você vai transformar o seu karma gradualmente. E principalmente plantando agora para colher no futuro de próximas vidas. Os grandes sábios não pensam nessa vida. Eles estão fazendo coisas já para várias vidas futuras. Então, é muito importante a gente aprender a sacrificar o presente em nome do futuro. Aí já tem também uma outra grande falácia dos motivadores, que é o quê? Viva o aqui e agora. Não existe nada além do aqui e agora. Imagina, como é que pode isso? Como é que eu não vou pensar no meu futuro? Como é que eu não vou me preparar para o futuro? Como é que eu não vou colher lenha agora pensando no inverno? Como é que eu não vou agora plantar pensando o que eu vou comer depois? A gente tem que fazer isso. Mas quem vive só no presente, automaticamente não consegue desenvolver um futuro, né, promissor, um futuro com engrandecimento. Por quê? Porque você deixa tudo simplesmente, né, se esvair nesse presente momento. Não. A energia ela precisa ser contida, concentrada, né, para que no futuro isso gere frutos. Tá? Então, automaticamente, né, até perdi aqui o fio da meada, desculpa, eu fui em vários exemplos. Eu estava falando sobre o que mesmo? Perderam também, né? Enfim. Eu estava falando por que Deus pune, né? Por que Deus castiga? Exatamente por isso, porque a gente merece, a gente precisa. Né? Então, quando um pai castiga um filho, é necessário. Agora, se o filho for esperto e aprender, né, com a primeira, né, o primeiro conselho, ótimo, ele não vai levar a chamada, né? O filho tem que ser esperto também, né? Agora, se o filho não for esperto, ele vai ter que passar por outros níveis, né, de correção. A questão toda é essa. Não é que o pai quer bater ou o pai quer castigar, não é isso. É porque o filho não tem, né, capacidade de, né, captar rápido e entender que eu preciso fazer isso. Né? Mas enfim, faz parte da vida, a gente está nesse processo. Então, esse exemplo, né, do rei Vipashchita é um exemplo muito bonito. Né? E ali então, Yamaraja disse para eles, olha, rei, essas pessoas elas têm um karma, elas precisam sofrer. Por favor, não impeça isso, porque impedir isso não será benéfico para elas. Será como passar a mão na cabeça de alguém,
né, que não compreendeu a gravidade dos seus erros. Resultado, ela vai errar de novo. Porque ela vai ser mal acostumada, achando que eu posso errar e depois vem alguém e passa a mão na minha cabeça e assim eu vou continuar indisciplinado. Né? Então, só que o rei perguntou se era possível ele transferir, né, os seus méritos espirituais para aquelas almas. São incontáveis almas, milhões de almas, milhares, né, bilhões de almas. Então, Yamaraja disse, sim, é possível você transferir, sim. Existe essa possibilidade. Então o rei declarou, eu dou todos os méritos, caridades e devoções que realizei toda a minha vida para essas almas sofredoras, que eles sejam libertados do inferno e subam em meu lugar para os céus. Naquele exato momento em que o rei entregou os seus méritos espirituais, por puro amor e compaixão, aquelas almas condenadas, elas assumiram formas divinas, né? Então ascenderam aos céus. E aí, né, Indradeva, ele apareceu diante do rei, né, e para glorificá-lo, né, disse que esse ato, né, de doar a própria salvação para salvar os pecadores era a maior expressão de religiosidade que o universo já havia testemunhado. Logo após as almas pecadoras subirem aos céus, né, o próprio Indra e Yamaraja, eles se manifestaram para o rei, né, e disseram para o rei, porque você doou aquilo que você havia recebido, você cometeu o maior ato de caridade, portanto, você também recebeu, né, um mérito espiritual por isso. Então, você também será liberado. Muito bonito. Então, isso é chamado de o paradoxo da lei espiritual. Né? Ou seja, a caridade material diminui os seus bens, mas o altruísmo espiritual, ele é o maior gerador de méritos e ele expande aquilo que você tem. Quando você dá, por exemplo, a história do rei anterior, né? O rei Prevati, ele doava tudo que ele tinha. Né? Quando você doa bens materiais, eles acabam. Mas quando você doa o seu bem espiritual, a palavra, ela não acaba, ao contrário, ela se multiplica. Então, quanto mais você der conexão com Deus, mais você terá conexão com Deus. Tá? Alguma dúvida até agora? Alguma pergunta? Diga. Vou tomar uma aguinha também. Você falou da autorresponsabilidade, da gente não atribuir a nada externo, o governo, qualquer força maior, a responsabilidade pelo nosso sofrimento, o que nos acontece, só que também atribuímos às vidas passadas a responsabilidade pelo que está acontecendo, porque tem o karma antigo, então... Mas que é seu, né? Mas eu tenho ou não tenho poder de ação de fazer algo diferente? Não tenho, porque é do passado e... Entendi? Aonde que está o... Entendi, o seu livre-arbítrio, né? Você está querendo falar sobre livre-arbítrio, né? Assim, ou eu sou vítima do passado e não posso fazer nada com isso, mas não somos vítimas, porque nos autorresponsabilizamos, então como encaixar essas duas ideias? Nós somos vítimas de nós mesmos, né? No caso. Então, mas a ideia do vitimismo é quando você atribui a terceiros, né, o seu sofrimento. Mas nós somos vítimas de fato de nós mesmos, nós somos os nossos, né, maiores algozes. Então, assim, por exemplo, se alguém comete um assassinato, certo? Ela teve o livre-arbítrio, né, de fazer isso, foi uma decisão dela. Essa decisão dela, ela vai gerar uma consequência, que é o quê? Ir para a prisão. Na prisão, ela já não tem mais tanto livre-arbítrio quanto ela tinha antes.
Então perceba que a maneira como a gente utiliza o nosso livre-arbítrio pode expandir ou diminuir esse nosso mesmo livre-arbítrio, certo? Então, quando você mal utiliza uma ação, né? Quando você mal utiliza uma oportunidade, automaticamente você vai diminuir as possibilidades de poder agir novamente em liberdade, né? E quem que te colocou na prisão? Foi você, né? Não foram as leis, não foi o governo, não foi a polícia, foi você mesmo, pelo seu ato, que te levou até a prisão, correto? Então, dessa forma, nós estamos por muitas vidas, né, limitando cada vez mais o nosso livre-arbítrio por conta de atos passados. Até que chega um momento em que o nosso livre-arbítrio é quase zero. E a gente vive simplesmente naquele rolo compressor do karma. São pessoas que vivem praticamente num automático, né? Eles acham que têm uma escolha, né? Mas na verdade não tem uma escolha. Você acha que você está escolhendo, mas aquilo já ia acontecer mesmo, porque é o seu karma. Entende? Então é apenas uma ilusão da mente, né, para certas situações, achar que você está escolhendo, quando na verdade você não está escolhendo. Porque já era um karma seu. Agora, existem karmas que são flexíveis. Então quando você estuda, por exemplo, a astrologia védica, né, você entende que existem 3 tipos de karmas, né? Aquele que é imutável, né? Aquele que é flexível, né? E aquele que talvez nem venha a acontecer dependendo da maneira como você, né, se comporte daqui em diante. Tá? Então, nesse karma que é imutável, né? Enfim, né? Você não tem como evitar. Né? Por exemplo, seus pais, você nasceu, né, de 2 pais, enfim, não tem como mudar isso, né? Enfim, você nasceu num certo país, então você tem aquela nacionalidade, isso é imutável. Então nós temos vários karmas, né? O nosso corpo, o nosso formato, nossa personalidade, tudo isso são coisas inevitáveis. Agora, existem certos karmas que de fato você pode potencializar para o bem ou para o mal, né? Você pode melhorar um pouquinho, e caso você não faça nada, você pode também piorar um pouquinho. Agora, tem karmas que estão sujeitos, inclusive, a nem se manifestarem quando, por exemplo, você pratica Bhakti. Tá? A única coisa que consegue purificar karmas é Bhakti. Tá? Por quê? Karma bom não anula karma ruim. Tá? Karma bom é uma linha, karma ruim é outra linha. Cada um gera frutos na sua própria linha, né? Um não altera o outro. Agora, a prática de Bhakti, ela destrói tanto o karma bom quanto o karma ruim. Agora você pergunta, mas por que destruir nosso karma bom? Porque mesmo o karma bom te faz nascer de novo. Você nasce enquanto você tiver karma. Então não basta ser bom, não basta ser caridoso. Isso não vai te dar a liberação final. A liberação final vai acontecer se você tiver relação com Deus. Devoção, Bhakti. Então, Bhakti, todas as yogas, ela é a mais elevada. Abaixo dela nós temos Jnana, depois nós temos o Ashtanga Yoga, depois nós temos o Karma Yoga e assim por diante. Tá? Seria mais ou menos isso? Eu fico ainda na dúvida no lugar do você falou, né, os motivacionais falando, você pode querer, como discernir qual que é a parte do que não tem que fazer e onde que dá. É complicado. É complicado. Olha, se você fizer uma leitura de mapa astrológico védico, né? Você conhece a astrologia védica? Já ouviu falar um pouco? A astrologia védica, ela é tão precisa e tão profunda que ela faz uma análise assim, detalhada de, enfim, tudo sobre a sua vida, né? Inclusive tudo que você pode ser nessa vida, tanto material quanto espiritualmente, inclusive. A astrologia védica fala também da espiritualidade. Então, por exemplo, quando na Índia nasce, né, uma criança, né, automaticamente já se faz o mapa astrológico dela. Por quê? Porque se for um santo, se for um avatar, né, já precisa ser direcionado, né,
e cuidado de uma maneira diferente. Né? Se for uma pessoa que tem tendência a ser, por exemplo, um agricultor, ele já vai ser levado para aquela história. E assim por diante, um artista, um comerciante. Né? Então você já tem ali toda uma predisposição, né, que já é avaliada, né? E muitas coisas a pessoa não vai ter como mudar. Né? Então, se você estuda o seu próprio mapa, você vai entender, eu posso, se me esforçar, talvez me tornar uma excelente professora de yoga, por exemplo. Mas eu não vou poder me tornar, né, uma escritora, né, internacional e milionária, né, por exemplo, né, porque o meu karma não vai permitir isso. E não adianta, você não vai. Por mais que você visualize, que você escreva, que você reze, que você peça, não vai acontecer. Por quê? Porque você já tomou decisões no passado que te impediram dessa decisão de agora poder acontecer. Agora, o que você pode sim é começar a preparar para vidas futuras, né, essa carreira de escritora milionária bem-sucedida. Mas vai ser aos poucos. Não é da hora, né, da noite para o dia, de uma hora para outra. Esse é o problema desses coaches motivacionais. Eles dizem que tudo é possível para hoje, para ontem, inclusive. Só que não é possível. E eles conseguiram alcançar esse sucesso porque o karma deles já estava indicando isso. Eles já iam ficar ricos, já iam ficar famosos, né, porque eles já tinham esse karma. Só que como eles não sabem desse processo, eles acharam que porque eles mentalizaram lá no passado, eles conseguiram. Mas a causa não foi essa. E não pode ser, porque imagina só, o seu karma depende do meu karma e do karma de todos que vivem, não só de humanos, de qualquer ser vivo, né? Então, essa interação, essa malha, essa rede kármica, ela precisa ser orquestrada com muita antecedência, porque senão você não consegue juntar, né, as partes naquele mesmo segundo, naquele mesmo minuto, naquele mesmo lugar, para que o karma aconteça. Então, quem é que está organizando isso é o Paramatma, que está no nosso coração. Ele não tem como fazer mudanças, né, rápidas da realidade. Impossível. Então, isso já vem de muito atrás. Então, senão, a gente já tem meio que estruturas kármicas ao longo da nossa vida, que são como molduras que a gente vai ter que passar. E dentro disso há pequenas moldurinhas, né? E dentro delas outras pequenas. Ali a gente tem talvez uma chance de escolha, uma chance de modificação. Mas em termos gerais é bem complicado. Tá bom? Diga. Falar? Pode. Eu pensava que o karma imutável tinha uma faixa etária, tipo assim, criança. Uma criança sofreu abuso. Então é um karma imutável, porque já era um karma compulsório que ele ia ter que passar, né? Uhum. Mas chegava uma faixa etária que você poderia, tipo assim, fazer essa mudança do karma. Não ser o karma imutável. Quer dizer que não tem faixa etária para a vida. Não tem mesmo. E aí vem essa velha pergunta: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Uma criança não fez nada de ruim para ninguém. E recebeu uma coisa tão pesada, como abuso, às vezes até, enfim, né, aborto, uma série de coisas. Tem a ver com as vidas passadas, isso é fato. Mas eu Porque senão a gente ia primeiro culpar Deus, dizer que Deus é injusto, né, ou dizer que não há Deus, que simplesmente é o acaso. As duas coisas estão erradas. Não há acaso e nem Deus é o culpado e nem ele tampouco é injusto. nem a gente é vítima, né? De nós mesmos. Porque assim, olha, perceba, por que nós temos o livre-arbítrio? Tá? É importante entender por que Deus nos deu o livre-arbítrio e não nos criou já programados para sermos perfeitos, né, e bons servos dele. Seria mais prático, não seria? Mas por que ele não fez isso? Por uma razão muito, muito simples. O que Deus espera de nós? Em essência, uma palavra só, você conseguiria dizer o que Deus espera de nós? Evolução. Também, mas não é a principal.
Amor? Devoção. Amor. Quem falou amor? Amor. Deus ele espera de nós, acima de tudo, o nosso amor. O amor é algo tão sublime, tão vital, que até Deus precisa de amor. Porque o amor, ele não é alguma coisa que exista por si só. Tá? Isso é uma outra grande falácia, quando dizem que você tem que se conectar com o amor universal, né? Com o amor puro. O amor não existe por si só. O amor existe se houver um amante e um amado. O amor, ele é um meio, né, de ação de um desejo que tem que existir em alguém. O amor não ama ninguém. Quem ama é quem tem amor, certo? Então, mesmo que Deus tenha amor, mesmo que Deus seja amor, né, ele não fica satisfeito enquanto ele não conseguir amar alguém e ser também amado por alguém. Então, o amor pressupõe que uma troca entre duas pessoas, no mínimo. Né? É um verbo transitivo. Né? Ele precisa daquele que ama e daquele que é amado. Então, Deus nos criou para amá-lo. Só que, se Ele nos programasse como robôs para amá-lo automaticamente, seria amor de verdade? Não seria amor de verdade. Aí entra um dos maiores paradoxos da existência. Para nos capacitar com a potência de amar espontaneamente, nós precisamos ter também a independência. Porque amar espontaneamente significa eu amo porque eu quero. Ninguém está me forçando a isso. Então Deus ele entra num grande dilema. Ele diz, se eu der o livre-arbítrio, corre o risco deles, inclusive, nem quererem saber de mim. E saírem por aí, mundo afora, vivendo as suas vidas. E aconteceu isso. Só que o mecanismo da existência é tal que você não vai conseguir ser feliz nesse mundo sem amar a Deus. Aí depois que você tentou, falhou, aí você fala, tá bom, só sobrou agora, né, finalmente, a minha relação com Deus. Aí você começa a ir nesse caminho. E aí, quanto mais, agora eu vou fazer um link com aquilo que você perguntou, quanto mais você pratica devoção a Deus, mais você purifica os karmas. E quanto menos karmas você tem para se manifestarem, mais livre-arbítrio você tem. Porque você já não está condicionado a esses karmas. Porque Bhakti destrói os karmas que ainda não frutificaram. É importante dizer isso, chamado de aprarabdha karmas. São os karmas que não frutificaram. Você pode queimar eles antes deles se manifestarem. Então, quanto mais você queima esses karmas através de Bhakti Yoga, mais livre-arbítrio você tem. E com mais livre-arbítrio, eu posso o quê? Amar mais a Deus. E quanto mais eu amo a Deus, mais eu reconquisto esse meu livre-arbítrio, até que eu, conseguindo ser liberado, ou seja, karmas foram zerados, eu alcanço a liberação, moksha. O que eu vou fazer com esse meu livre-arbítrio que está agora no seu ponto máximo? Agora eu vou entregar o meu livre-arbítrio, né, a Deus e vou dizer que seja feita a vossa vontade e não a minha própria. Tá? Então esse é o caminho, né, da vida espiritual. Não é verdade? Muito bem. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante e aí a gente vai fechar, tá bom? Vamos fazer o nosso puja final e aí vocês estão liberados. Muito bem. Eu quero só trazer agora 3 aspectos importantes sobre a conclusão psicológica de tudo isso, que a gente chama de metapsicologia do Vedanta. Tá? Quem sabe eu posso depois falar um pouquinho sobre o que é a metapsicologia do Vedanta, mas com relação a essas histórias que eu contei para vocês, existem 3 pontos importantes para a gente poder ressaltar. O primeiro é o desapego do ego. Né? O benevolente espiritual, ele não ajuda o próximo
esperando por reconhecimento, aplausos ou até mesmo pontos com Deus, né? Ou seja, receber a aprovação de Deus. Né? Por quê? Porque ele faz simplesmente para o bem daquela pessoa, independente de qualquer coisa. Então, o desapego do ego, isso é muito importante. Tá? O segundo ponto, a empatia ativa, que nós chamamos de Paradukha Dukhi. Tá? Lembre-se disso, Paradukha Dukhi. Ou seja, é a capacidade de sentir a dor do outro como se fosse sua e agir para curar a raiz desse sofrimento, que é a ignorância espiritual. Não adianta você dar comida para a pessoa só e dizer volta para a sua vida de ignorância. Você precisa dar o alimento, dar o conhecimento. Aquela pessoa, ela chegou naquela condição por ignorância espiritual. Tá? A miséria, é importante dizer isso, a miséria, o abandono, tem a ver com egoísmo. Quando você tinha a oportunidade de ajudar e não ajudou, quando você tinha a oportunidade, teve a oportunidade de compartilhar e não compartilhou, tudo isso vai tirando de você a oportunidade de no futuro ter também aquela facilidade. Né? Então, por exemplo, na Índia, os ricos, eles sabem que para manter a riqueza deles, eles têm que fazer caridade. Eles entendem esse mecanismo. É um mecanismo materialista, mas é um mecanismo que existe. Então, é por isso que na Índia tem muita caridade, muito mais do que no Ocidente. Por quê? Porque eles fazem com essa intenção. Né? Eu vou fazer caridade porque eu vou continuar rico. Isso vai acontecer. Isso é uma lei. Agora, não que isso seja o ideal e nem que seja o mais correto, mas é melhor isso do que nada. É uma obrigação. Se você tem mais, você deve compartilhar. Maharaj, isso é a lei de Amra? Anha? Não sei como fala. Anha. Tem a ver, não? Não entendo isso que você está falando. É a lei de você doar para poder continuar tendo. Não é isso? Mas esse nome que você falou, eu não entendi. Não tem nada a ver. Anha. Como que é? Anra. A-M-R-A. Não conheço. Não é isso? Não sei. Depois você pode me passar com calma, a gente vê. Tá? Então, é muito importante que a gente entenda que não é por nós, é pelo outro e por Deus, principalmente. Tá? Então, nem só por nós, nem só pelo outro, mas principalmente por Deus. Tá? E o terceiro ponto, que é a ausência de julgamento. A benevolência autêntica, ela não escolhe alvos por conveniência. Ela se estende a santos, pecadores, aliados e até inimigos, né? Enxergando a centelha divina dentro de cada um. Eu quero encerrar hoje, então, explicando o significado de Namastê. Isso me veio agora na mente, não está ligado a essa palestra, mas cabe nesse sentido. A palavra Namastê, ela é popularmente traduzida como o Deus que há em mim, que habita em mim, saúda o Deus que habita em você, certo? Mas esse não é o sentido verdadeiro dessa palavra. Vamos tentar entender? Muito bem. Gramaticalmente falando, né, essa palavra, ela significa apenas saudações a você. Namastestu, eu saúdo a você. Isso é o que está escrito ali, correto? Muito bem. Caso eu queira dar essa outra interpretação de o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você, faz sentido eu dizer em nome de Deus que você está saudando ou que ele está saudando alguém? Não faz sentido. Eu não posso falar em nome de Deus, certo? Eu não posso dizer em nome dele se ele está saudando ou não alguém. Se eu o saúdo, né, é uma coisa. Agora, se ele está ou não, é uma
uma outra coisa. Agora, por que o Deus que há em mim saudaria o Deus que há em você se eles são a mesma pessoa? Faz sentido isso? Não. Deus é Deus, Deus é absolutamente Deus. Por que Deus vai saudar a Deus? Ele não está encontrando alguém diferente dele para saudar. Né? Então por que ele saudaria alguém? Então, na verdade, tudo isso é uma construção do imaginário, né? Místico das pessoas, né? Quando na verdade não é isso que funciona, não é isso que o nome tem a ver. Então, assim, o que significa de fato Namastê? No seu sentido mais profundo. Não é que eu saúdo a você, enquanto você, essa figura que eu vejo externa, que de fato não é você enquanto alma, é apenas o seu corpo, né? Mas eu saúdo a você enquanto alma. Porque você não é esse corpo, você está esse corpo nesse momento. A alma é uma outra coisa. Então a gente pode dizer que a alma que há em mim saúda a alma que há em você. Aí fica bonito, não fica? Aí fica correto. Porque eu posso, né? Porque eu sou a minha alma, eu falo por mim, né? Agora existe um outro passo mais adiante, que é eu, enquanto alma, saúdo o Deus que há em você. Aí sim faz sentido. Por quê? De acordo com o Vedanta, todos são respeitáveis, primeiro, porque Deus habita dentro de todos. Então, se Deus aceitou habitar dentro de todos, significa que Deus não está julgando ninguém pelo que é. Então, todos nós já temos um valor intrínseco em nós mesmos, que é o fato de termos sido aceitos por Deus e termos nos tornado uma morada de Deus, um templo para Deus. Então, independente se você é o mais caído ou o mais qualificado, você é um templo para Deus. Então, o seu valor já começa a ser reconhecido pelo fato de Deus habitar em você. Então, eu saúdo o Deus que há em você. Esse é o significado correto de Namastê. Tá? E aí, quando eu saúdo o Deus que há em você, automaticamente eu estou também te saudando. Então, vai por extensão. Primeiro Deus, depois automaticamente aquele que é o servo de Deus. Tá? Então, quando você reverencia alguém, você não está reverenciando primeiro a pessoa, a figura, o corpo, e nem mesmo a alma dela, mas sim primeiro o Paramatma no coração dela. Porque todos nós somos um templo. Quando você vai ao templo, você presta reverências para a deidade, correto? Então, se todos nós somos um templo, quando eu faço assim para você, eu estou prestando reverências primeiro para Paramatma no seu coração e depois para a sua alma, que está ao lado de Paramatma, né, aqui no seu coração também, como dois pássaros no galho da árvore. Não é verdade? E aí depois, numa terceira, né, camada, eu estou agora também saudando a esse ego que está agora aqui na minha frente, no corpo X, né, de homem, de mulher, etc. Tá? É por isso que os grandes santos, eles reverenciam os animais, as plantas, qualquer entidade viva, porque na verdade não é pela entidade viva, mas é porque Deus está ali dentro. Tá bom? Hare Krishna. Hare Krishna.